Bom dia, boa tarde ou boa noite. Nessa aula a gente vai estar abordando o tema da análise de dados em pesquisa qualitativa, de modo a destacar esse procedimento, esse processo que envolve a análise de entrevistas transcritas, como também de diários de campo que foram produzidos dentro do enfoque qualitativo de pesquisa. Quando a gente está falando de análise de dados, a gente está falando também de um processo interpretativo que vai se construindo no decorrer da pesquisa. A gente vai ter todo um entrelaçado de momentos ou dimensões que permeiam o processo interpretativo, a análise de dados, então ela vai se nutrir desse processo interpretativo. A gente vai ter então uma experiência de vida vivida por determinados grupos específicos que interessam a nossa pesquisa, um conjunto de práticas e vivências. Essas vivências, essas práticas, elas são expressas por meio da fala, geralmente coletadas numa entrevista, e essa entrevista ela é transcrita em forma de texto, né? Assim como a entrevista, a gente vai ter também o diário de campo, que foi vivenciado pelo investigador, pelo pesquisador, pela pesquisadora, e que muitas vezes foi uma conversa informal, foi uma prática realizada e observada, que vai ser transcrito num diário de campo, vai ser descrito num diário de campo, e que também é objeto de análise de dados, esse diário. Então, geralmente, quando a gente tem uma pesquisa que triangulou os métodos em termos de coleta de dados, como, por exemplo, na entrevista e diário de campo, utilizando essas duas metodologias, a gente vai ter os produtos oriundos da entrevista e o diário de campo, eles são objeto de análise de dados, eles são submetidos a procedimentos semelhantes na análise de dados. Então, a gente vai ter a transcrição em texto e essa transcrição ela vai passar pelo processo de análise e interpretação. Então, a gente vai ter esses dois grandes procedimentos, a análise e a interpretação. A gente vai conversar um pouco sobre isso, porque análise e interpretação são faces de um mesmo fenômeno. Para ser mais preciso, o termo correto é análise e compreensão, fazendo parte desse processo interpretativo. Está até equivocado aqui o termo interpretação aqui, que na verdade interpretação é o que envolve análise e compreensão. Então, a gente está falando que a interpretação ela passa por dois procedimentos, a análise e a compreensão. A análise ela pode ser entendida como explicação. O que acontece quando a gente está analisando um texto de uma transcrição ou um texto produzido como diário de campo? A gente vai ter que ver o que o texto diz, né? O que o texto diz, que é uma análise dirigida para as relações internas do texto, as diversas partes desse texto. Então, é comum a gente pegar um texto e decompor ele em partes menores, né? Fazendo essa identificação primeiro dessas partes menores, e depois o procedimento, já após todo o processo de análise das partes do texto, já aprofundado esse processo, a gente vai para a compreensão, que é do que o texto fala, o que diz respeito a como que esse texto ele pode ser compreendido como um todo. Então, a explicação geralmente está ligada à ideia de partes ou pequenas partes de um texto que eu posso identificar. Identifico várias partes de um texto e posso, após uma análise mais detalhada, relacionar essas três partes, né? E fazer, sim, uma interpretação que já compreende o texto como um todo, né? Então, a compreensão ela busca os significados do texto na sua integralidade e na relação com as diversas partes.
Então a gente vai ter esse esforço, e aí é interessante quem tem mais desejo ou vontade de aprofundar essa temática, de estudar a hermenêutica, porque a hermenêutica ela vai dar base para essa compreensão desses movimentos que compõem a interpretação. Então, a explicação e a compreensão fazem parte de um mesmo procedimento, que é o procedimento da interpretação. O mesmo movimento interpretativo envolve esmiuçar as partes internas e compreender a lógica interna de um texto, o que o texto diz, e a compreensão é do que o texto fala, e aí na compreensão eu vou pegar essas partes e agrupá-las de um modo coerente, geralmente já relacionando com a teoria, já relacionando com a minha própria vivência enquanto pesquisador em determinado campo. Eu vou poder interpretar aqueles dados, aquelas partes relacionadas ali, aqueles dados empíricos, aquele material empírico, destrinchado em pequenas partes. Eu vou agrupá-los de um modo lógico, a partir de alguns conceitos que eu utilizo, a partir de uma experiência que eu já tenha vivido, e aí eu vou sim, a partir disso, pensar o que o texto fala, o que o texto, como esse texto construído numa interação com o outro, construído num diário de campo, numa experiência de inserção num campo, o que esse texto ele pode nos falar em termos de reflexões sobre a teoria adotada, sobre os conceitos adotados, dentro desse contexto que agora conta com a participação mais ativa, eu diria, do pesquisador ou do enfoque dado pela pesquisa. Então, a gente vai ter esses dois procedimentos, a explicação e a compreensão. A gente pode pensar que um autor importante para entender esses aspectos é Paul Ricoeur, é um autor que me ajudou bastante para entender o conceito de texto e como que o texto ele traz essas duas dimensões. E quando a gente está falando em interpretação, a gente não está opondo explicação versus compreensão. Na verdade, nessa perspectiva do Paul Ricoeur, a gente está integrando a explicação e compreensão no mesmo arco hermenêutico. Então, as finalidades da análise, segundo o texto que a gente está utilizando, o texto do Romeu Gomes, né, análise de texto na pesquisa qualitativa. Esse texto já está colocado para vocês no SIGA-A, né, que é um capítulo desse livrinho da Minayo, esse livrinho que é muito útil, né? Então, quais são as finalidades da análise de dados? Estabelecer uma compreensão do material, responder aos questionamentos da pesquisa, isso é, eu diria, o principal. O principal é responder os questionamentos da pesquisa, e óbvio, como uma pesquisa se aprofundou, fez uma revisão de literatura, sistematizou e construiu informações importantes, construiu dados importantes, né? A análise vai permitir ampliar o conhecimento sobre o assunto e articular com a realidade social vivenciada. A gente vai observar nesse mesmo texto que a categorização ela ocupa um lugar central, né? A categorização é quando eu, como parte desses processos de explicação, vou às partes pequenas do texto, decomponho o texto, identifico as partes de um texto, como está colocado aqui nessa ilustração, e eu crio categorias que vão dividir essas partes, por exemplo, em 3 conjuntos, a partir de semelhanças ou características semelhantes, no caso aqui. Então, a análise de dados ela vai ter esse procedimento da categorização como um procedimento central e decisivo para a análise de dados, né? Então, a gente vai buscar classificar e analisar o texto, né, a partir dessa análise das pequenas partes, das partes internas, né, de um texto, e a gente vai categorizar, decompondo ele em pequenas partes e recompondo ele dentro de um todo lógico, de um contexto lógico, que geralmente a gente vai estar relacionando aí com os objetivos da pesquisa, com as categorias utilizadas, e isso tudo que a gente já discutiu aqui na aula sobre entrevistas, sobretudo no tópico que diz respeito ao roteiro da entrevista, onde a gente já pensa essa relação entre objetivos, categorias e
temas a serem abordados na entrevista. Então, alguns princípios são trazidos, princípios para a categorização, são trazidos no texto do Romeu Gomes. Eu gostaria de chamar a atenção aqui desses princípios, o princípio de agrupamento, que é muito parecido com o que está colocado aqui nessa imagem, né? A gente está vendo aqui o agrupamento de, vamos dizer assim, temas semelhantes dentro de um texto. A gente vai ter o princípio de exaustão, que diz respeito ao caráter de sistematização, onde você vai olhar o texto como um todo, né, e vai realmente criar categorias para todo o texto. E aí você pensa na transcrição das entrevistas ou no diário de campo. É óbvio que, se algumas questões dadas na entrevista dizem respeito a assuntos que não são pertinentes aos objetivos da pesquisa, esse material vai ser descartado na parte da análise de dados. Mas a gente tenta incluir o texto como um todo, a transcrição como um todo, e sistematizar esse procedimento de categorização. É importante destacar que a categorização ela não se dá de forma assim tão clara numa transcrição de entrevista. Você tem que ler e reler esse material de forma exaustiva, de modo a você incorporar esse texto, né? E aí você tem que escutar muito, por isso que eu recomendo também que você mesmo, pesquisador ou pesquisadora, faça a transcrição das suas entrevistas para que você já comece esse processo de análise de dados na hora que está fazendo a transcrição da entrevista. Então, você pega a transcrição e você vai ler e reler aquele material de modo exaustivo a criar temas e subtemas relacionados a esse texto. Então, você tem um grande procedimento que é de identificação e codificação do texto, onde eu vou dar códigos a determinadas partes do texto e vou encaixando essas partes em temas ou subtemas que, na verdade, são categorias que vão agrupar essas partes do texto dentro de um todo lógico, geralmente relacionado com os objetivos da pesquisa. Outro princípio que eu tenho uma certa precaução ao destacar é o princípio da exclusividade. O que diz esse princípio? Diz que essa parte do texto ela só poderia ir para uma das categorias, ou seja, quando em uma categoria ele não participa de outra. No entanto, a gente vai ver, pela complexidade das estruturas linguísticas, que geralmente uma categoria ela se relaciona com a outra que, porventura, pode se relacionar com uma terceira ou quarta, enfim. São infindáveis as relações que a gente pode estabelecer entre as partes de um texto. É importante a gente pensar no princípio de exclusividade? Mas é preciso também preciso ter uma certa ressalva, no que diz respeito de que muitas vezes uma parte ela pode servir a uma categoria como pode servir a outra categoria. Então, quando a gente lê e relê um texto identificando as partes, as unidades de sentido, a gente vai já ver um exemplo de como organizar isso, né? Vou trazer aqui na aula. Mas o que é interessante é a gente entender que eu posso colocar uma mesma frase dita numa entrevista, tanto numa categoria como em outra categoria, a depender dos meus objetivos de pesquisa. Então, o princípio da exclusividade ele precisa ser compreendido, mas não necessariamente seguido totalmente, né? Pode ser analisado de forma crítica. Precisa ser analisado de forma crítica. E o que é importante é a gente entender a peculiaridade da nossa pesquisa. A gente não vai discutir aqui os métodos de análise de dados, né? A gente está olhando aqui um modelo geral. A gente vai ver que o texto ele cita análise de conteúdo. Análise de conteúdo é uma das mais utilizadas, né? Análise de conteúdo, análise temática, né? Eu acho que é um pouco de análise temática que a gente está tratando aqui, mas que, de um modo geral, todo o processo de análise de dados ele permeia esse esforço de categorização, de análise sistemática do texto e de criação de formas de agrupamento das temáticas relacionadas à transcrição ou diários de campo produzidos.
Então, a análise de dados ela vai se debruçar sobre entrevistas, transcrições e diários de campo. A análise de texto das transcrições ela vai se basear principalmente, como eu já destaquei, a identificação dos temas e unidades de sentido. Então, eu crio temas e para cada tema, uma parte do texto, que eu estou chamando aqui de unidade de sentido, que está relacionada aos temas, né? Então, a gente primeiro tem uma espécie de uma tabela, onde a gente tem uma lista, não é tabela não, primeiro uma lista de temas identificados, e para cada tema eu tenho uma citação, que seria essa unidade de sentido, né? Depois que eu fiz essa lista de temas e subtemas, né? Porque às vezes há uma hierarquia entre um tema que engloba vários outros, né? Então eu vou ter o agrupamento dos temas, né? Que é o segundo passo. E aí eu já começo a agrupar os temas e construir essas redes semânticas, redes de interpretação, onde geralmente, já relacionando com os objetivos da pesquisa, eu vou pegar esses temas identificados e organizá-los do modo mais coerente, do modo mais potente para a minha interpretação, utilizando os conceitos que eu elegi na minha metodologia, no meu referencial teórico, e aquilo que emerge do campo, né? Aí sim, tendo feito toda uma tabela com esses temas, né? Aí no caso aqui o termo é a tabela, tem o tema, o subtema e a unidade de sentido, né? Cada um numa coluna separada dentro de um macrotema, uma temática que surge das entrevistas ou dos diários de campo, que vai englobar temas e subtemas, e dentro deles eu tenho as unidades de sentido. Tendo isso em mãos, eu vou organizar os capítulos de apresentação e discussão dos resultados. E aí vai construir-se a interpretação do material, recompondo a transcrição analisada a partir de mediadores dados pelo objeto e objetivos do estudo, né? A gente vai ter um exemplo mais à frente. O que é interessante é que tudo isso faz parte do círculo hermenêutico, onde eu tenho esse esforço de compreender o todo com a análise de suas partes e vice-versa. Eu posso compreender as partes tendo o conhecimento do todo. Então há esse movimento duplo que vai fortalecendo a análise de dados. O que é interessante destacar e refletir sobre isso. A análise de dados ela precisa de muito tempo por parte do pesquisador, da pesquisadora. Não façam um cronograma em que essa análise de dados se dê em um mês, por exemplo. Essa análise de dados ela tem que ser maturada como um processo. Ela envolve eu identificar essas partes, categorizar essas partes, categorizar os temas existentes e depois disso apresentar da melhor forma esses dados, né? Isso dá muito trabalho, por mais que a gente tenha vários softwares também na pesquisa qualitativa que já trabalhem numa lógica de auxiliar o pesquisador, a pesquisadora, nada vai proteger o pesquisador, a pesquisadora de uma demanda, de um desafio que é escolher um caminho interpretativo, uma lógica interpretativa que seja potente para apresentar de forma fidedigna os dados e extrair desses dados as melhores reflexões, as melhores correlações com o material identificado como um todo e com a teoria e as pesquisas já realizadas. A teoria eleita, né, os referenciais conceituais e as pesquisas já realizadas sobre a temática. Quando a gente está falando de análise de dados, a gente geralmente se depara com um desafio que é manter a coerência interna do nosso trabalho, da nossa pesquisa. Então, eu organizei esse slide já pensando nessa busca de encontrar essa coerência, que diz respeito a uma convergência de vários elementos da pesquisa para uma questão comum. Primeiro eu tenho aqui a necessidade de seguir um roteiro de entrevistas já conversado em aula anterior sobre as entrevistas. Esse roteiro de entrevista ele já vai ser construído
numa relação direta com os objetivos específicos e gerais, né? Então, é em cima desse material aqui, esse roteiro, a gente vai estar abordando nosso objeto de pesquisa, né? Esse objeto de pesquisa, por outro lado, ele deve ser contemplado claramente aqui no título do trabalho, né? Quando a gente faz um título, geralmente é um dos temas, um dos momentos posteriores do trabalho, ou finais do trabalho, é definir o título, né? O título, geralmente, ele compõe o tema e algumas descrições específicas relacionadas a possíveis enfoques metodológicos ou não que a gente vai utilizar. Mas, enfim, o que é importante é que esse título ele expresse o objeto da pesquisa, que, porventura, obviamente, deve dar conta do objetivo. Parece obviedade ou besteira o que eu estou falando, mas não é. Muitos trabalhos incorrem em erros no que diz respeito a não saber para onde seguir. Esse saber para onde seguir, que é algo, eu diria, um ponto importante e até desesperador quando a gente está analisando os dados, né? Porque a gente tem a análise de dados, ela nos leva a um mundo de informação. E a gente precisa estar buscando essa coerência interna, essa articulação entre as partes do estudo, para que a gente tenha um chão e um caminho mais, eu diria, assertivo para desenvolver a análise de dados. Então a gente parte de um roteiro de entrevista que já condicionou um conjunto de temas, subtemas e questionamentos e categorias teóricas. Isso é ruim? Não é. A análise de dados ela vai começar a se desenvolver em cima dessa relação. Daquilo que foi dado e influenciado pelo roteiro de entrevista e que aparece sim na forma de temas e subtemas a serem identificados na análise de dados. Então, tudo que vem com relação ao estudo tem que estar articulado. As considerações, as reflexões, a análise desses dados, ela vai se dar em cima desse material. Ora, as categorias empíricas que emergem, por exemplo, de uma transcrição de entrevista, foram já definidas ou determinadas pelo roteiro de entrevista. Ora, existem questões que emergem para além do roteiro de entrevista. Isso quando a gente está falando da transcrição de entrevista. Quando a gente está falando de um diário de campo, a gente tem sim no diário de campo um direcionamento para o objeto da nossa pesquisa, mas, obviamente, mais ainda no diário de campo, a gente vai ter a emergência de categorias empíricas que não foram pensadas anteriormente. Mas quando a gente está pensando na análise de dados, a gente tem que remeter-se aos objetivos da pesquisa, olhar esses objetivos, olhar as categorias que estão balizando esses objetivos e daí sim começar a empreender a análise de dados em cima daquele material já categorizado de entrevistas. Então, é fundamental que a gente pense nessa ideia de uma coerência interna nos nossos trabalhos. A coerência interna ela é fundamental para a qualidade da pesquisa. Então, aqui é um exemplo de quadro lógico, já foi trazido esse quadro lógico de criação do André Caprara em aula anterior sobre as entrevistas. Aqui eu vou ter os objetivos, né? Para cada objetivo eu tenho conceitos, tenho temas e tenho as perguntas. Geralmente, essa definição aqui já vai me dar um caminho de interpretação que vai ser bastante influenciado, um caminho de análise de dados ele vai ser bastante influenciado por essa organização lógica do trabalho. Isso já ajuda bastante o pesquisador, a pesquisadora. Já que ele pode, por exemplo, no meu caso eu segui isso, para cada objetivo de pesquisa, né, eu tenho um capítulo de análise de dados da minha dissertação ou da minha tese. Então, a minha tese, por exemplo, de doutorado, eu posso separar por objetivos específicos os capítulos de análise de dados. Então, para cada linha dessa tabela, eu vou ter, por exemplo,
um capítulo da minha dissertação, da minha tese, e posso, porventura, dentro da lógica acadêmica que a gente tem hoje, lógica acadêmica produtiva, a gente pode ter um artigo ou um capítulo de livro derivado de cada objetivo do nosso trabalho, da nossa pesquisa, em cima dessa lógica. Então, para cada objetivo específico, eu posso pensar, é uma possibilidade, eu posso pensar um capítulo de análise dos dados. Aqui eu trouxe também um exemplo de como que eu posso pensar a organização do material. Eu tenho uma transcrição de dados e depois eu vou categorizar esses dados. E aqui é um exemplo de uma categorização feita por mim na minha dissertação de mestrado, onde eu trabalhei com participação comunitária e estratégia de saúde da família. E dentro das temáticas que surgiam, eu trabalhei com círculo de cultura, que é algo que está muito próximo de uma ideia de entrevista de grupo, mas que tem outras dimensões, né? Mas, enfim, dentro desse trabalho com entrevista com grupo ou grupo focal, que na verdade no meu caso foram círculos de cultura, eu cheguei a uma transcrição de atividade de grupo que me permitia analisar, por exemplo, a participação comunitária ou as concepções sobre participação comunitária. Então, eu tenho aqui um macro tema, que é a participação comunitária. Dentro desse macro tema, eu tenho os temas, que tem vários outros, mas aqui eu exemplifiquei concepções sobre participação comunitária. E eu tenho concepções de usuários, assim como eu tenho concepções de profissionais lá embaixo nessa tabela. Então, para as concepções de usuário, eu tenho um conjunto amplo de citações aqui. Aqui eu só tenho o exemplo de uma, porque o slide só me permite colocar uma, né? E aqui eu tenho a citação de uma parte da entrevista, que eu estou chamando aqui de unidades de sentido. E aqui eu consigo identificar, quando eu for discutir as concepções sobre participação comunitária, como que os participantes do meu estudo eles entendem o que é a participação comunitária. Eu tenho várias citações já organizadas aqui e codificadas, né? Observe que eu tenho uma codificação aqui, que é Círculo de Cultura 1, página 3, fala 17, né? Então aqui embaixo vocês vão poder observar que eu tenho aqui uma codificação. Eu fiz 2 círculos de cultura, no caso da minha pesquisa de mestrado. Então, no primeiro círculo de cultura, o participante 3 falou, né, isso, que a participação é... E aí tem toda a transcrição da entrevista colocada aqui e organizada a partir de uma tabela. Então, vocês vão observar, seguindo a lógica do que eu já tenho dito até agora na aula, que quando eu vou analisar os dados, eu vou ter um capítulo específico que é participação comunitária. E na discussão da participação comunitária, eu trago, dentre as temáticas, a questão das concepções sobre participação comunitária. E dentro dessa temática maior, eu tenho os itens, né, do texto, né, os tópicos do texto, sem concepções de usuário. E lá embaixo eu vou encontrar, não dá para ver aqui, as concepções dos profissionais. Isso é só um exemplo de tabela. Quando a gente faz a análise de dados de modo mais manual e sem auxílio de software, a gente pode fazer dentro dessa perspectiva da criação das tabelas, ok? Referências para a nossa aula, esse texto muito interessante do Romeu Gomes, mas é um texto introdutório e de síntese sobre o que é análise de dados. Eu quis trazer um pouco dessas noções mais práticas, porque por experiência eu percebo que variam os modelos, né, e metodologias de interpretação, por exemplo, análise de conteúdo, análise de discurso, análise de conversação. No entanto, todos esses 3 modelos eles precisam passar por movimentos semelhantes dos que foram abordados aqui. Uma leitura exaustiva do material, uma identificação de temas e relação entre os temas e a escolha de um enfoque interpretativo que está muito ligado
aos objetivos do estudo, objetivos do projeto de pesquisa que foi estabelecido. Ok? A gente fica por aqui e na próxima aula a gente vai estar discutindo a qualidade na pesquisa qualitativa e a gente vai ver que está muito relacionado também a esse esforço de buscar uma coerência interna, uma relação entre os objetivos e os instrumentos utilizados, bem como a nossa habilidade de abordar de forma mais aprofundada e fidedigna os temas que surgem nas entrevistas, quando o estudo é realizado em cima de entrevistas. Grande abraço a todas e a todos.